Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que amanhã, segunda-feira, dia 18 de fevereiro, haverá a segunda live aqui do canal, junto com o Alisson Andrade. Então amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui no canal do Professor Leonardo, vai haver mais uma live. E eu convido você a deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida, para que eu já possa colocar na pauta e amanhã o Alisson e eu a gente possa responder às suas perguntas, às suas dúvidas. Então já deixa aqui nos comentários alguns assuntos que você pretende, que você gostaria que a gente abordasse amanhã. Agora, falando a respeito do vídeo, eu gostaria também de falar para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque esse assunto do vídeo é de extrema importância, porque nós iremos abordar a reforma da Previdência. E a discussão que está sendo feita pela população, que muitas pessoas estão indo, é uma discussão que, no meu ponto de vista, é uma discussão equivocada, porque nós estamos gastando muitas energias, muito tempo com algo que é irrelevante, que é a questão da idade. Nossa, mas como a idade é relevante? A idade é relevante porque quando você coloca outros assuntos mais importantes do que a reforma do que a questão da idade e mais perigosos, você vê que de fato a idade ela é irrelevante. Porque não interessa se nós vamos aposentar com 60, 65 anos, com 62, isso não interessa. O que interessa é o quanto que nós vamos ter no final para a nossa aposentadoria. E o governo ele quer que a discussão permaneça no campo da idade. E as pessoas estão embarcando isso. Eu não quero aposentar com 62 anos, eu vou demorar 2, 3 anos a mais. Mas isso é irrelevante, porque o que de fato pesa com essa reforma da Previdência, o que de fato está em jogo e o que de fato precisa ser discutido é a questão da capitalização. A capitalização é o que precisa ser discutido na reforma da Previdência. E as pessoas não estão discutindo a capitalização, as pessoas não têm muita noção do que é essa capitalização e o quão nocivo pode ser a capitalização se essa reforma for feita de modo equivocado. Então, enquanto as pessoas estiverem discutindo a idade, o governo vai conseguir tocar a capitalização e nós poderemos ser muito afetados. E é muito pior esse sistema de capitalização do que aposentar 2, 3 anos a mais, do que ter que trabalhar 2 ou 3 anos a mais. E você vai ver nesse vídeo o quanto a capitalização ela pode ser perigosa para o nosso país, para nós trabalhadores. Então compartilhe esse vídeo para que a gente possa criar um movimento que de fato discuta aquilo que é relevante na reforma da Previdência, que é a capitalização. Mas o que é isso? Para você entender o que é capitalização, você precisa entender como funciona hoje a Previdência no Brasil. Hoje no Brasil nós temos um sistema de repartição. Então todos nós, quando fazemos contribuições para a Previdência, o governo pega esse dinheiro e coloca num único cesto. E esse dinheiro vai entrando no cesto de todos os trabalhadores e o governo vai tirando esse dinheiro do cesto e vai pagando todos os aposentados. Então é um único cesto que todas as pessoas colocam o seu dinheiro e esse dinheiro sai para pagar. O governo retira esse dinheiro para pagar todos os aposentados. No sistema de capitalização não vai haver mais esse cesto coletivo. Vai ser o sistema onde todos nós temos o nosso próprio cesto e a gente faz depósito nesse cesto único, nessa nossa única poupança. Esse dinheiro ele pode ser utilizado e administrado por fundos privados, esse dinheiro pode ser investido no exterior ou em qualquer outro tipo de financiamento. E aí, quando nós nos aposentarmos, nós vamos viver com esse cesto que nós construímos ao longo da nossa carreira. Isso parece ser muito interessante, claro que parece, mas nós temos que comentar sobre o país que deu origem, ou o primeiro país que privatizou o seu sistema previdenciário, que foi o Chile. E aí você vai entender por que a discussão ela tem que ser a capitalização ao invés de ser a idade. E por que isso é tão perigoso. Eu fiz um vídeo falando sobre o contexto chileno, porque o Paulo Guedes ele idolatra o contexto chileno. Nossa, tudo para ele é o grande exemplo, é o Chile, porque é um país muito aberto, um país que privatizou várias coisas, um país fácil de fazer negócio. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre as diferenças contextuais do Chile e do Brasil. Mas como que é esse sistema de previdência no Chile? O Chile ele foi o primeiro país a privatizar a sua previdência. Isso ocorreu lá no início dos anos 80, durante o governo Pinochet, do Augusto Pinochet, foi uma ditadura, e foi implementado esse modelo previdenciário, que era um modelo que só havia nos livros. Então era algo teórico, nunca havia sido testado na prática, e o Chile, nessa onda liberal, acabou implementando esse modelo de previdência no Chile. Hoje no Chile, para você se aposentar, você precisa ter 65 anos para homem e 60 anos para mulher. No Brasil, a reforma do Paulo Guedes é 65 anos homem e 62 mulher. Só que, como eu falei, isso é irrelevante. Irrelevante. Essa não é a discussão central. A discussão central é a capitalização. E por quê? Porque no Chile foi implementado esse sistema de capitalização.
O trabalhador chileno, ele tem que contribuir com no mínimo 10% do seu salário para esse sistema de capitalização. Ou seja, todo o governo, o sistema previdenciário recolhe 10% do salário, no mínimo 10% do salário do chileno, coloca nesse cesto exclusivo para cada trabalhador, e aí esse dinheiro é investido. Então por que o governo quer fazer isso? Porque os bancos vão conseguir administrar esse dinheiro. Eles vão poder fazer o que quiserem dentro das regras, o que eles quiserem com esse dinheiro. Então por isso que é interessante para os grandes bancos esse sistema de capitalização. Perceba? E esse é um dos motivos que faz também a Bolsa subir. Ah, o governo está empolgado com o Bolsonaro. Não, porque essa reforma da Previdência, se tiver o sistema de capitalização, ajuda, não que ajuda, mas favorece muito os bancos. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a depositar no mínimo 10% do seu salário, passados aí praticamente 40 anos da reforma da Previdência, 30, 35, 40 anos da reforma da Previdência do Chile, e agora nós temos idosos no Chile vivendo com 90% dos idosos chilenos, mais de 90% dos idosos chilenos vivem com até 50% de um salário mínimo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Mais de 90% dos idosos chilenos vivem com menos de 50% de um salário mínimo. Porque esse sistema de capitalização deu errado no Chile. Muito errado. E é por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto, não sobre a questão da idade. O governo, obviamente, ele quer que a gente discuta a questão da idade. E nós passamos para a discussão da idade porque é mais fácil, é mais mensurável. A gente consegue imaginar melhor. 65, 60 anos, quanto que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar 2, 3 anos a mais? 4, 5 anos? Então eu consigo mensurar melhor essa questão da idade. Agora, a questão da capitalização, eu vou ficar depositando 10% aqui, 10% ali, quanto que eu vou... Já é muito abstrato. Quanto que eu vou ver o resto da minha vida depois que eu me aposentar com esse dinheiro? Quanto que é 10% todo mês? Já é uma discussão muito mais complexa. E nós precisamos levar essa discussão. Esse tem que ser o entendimento com relação à reforma da Previdência, o sistema de capitalização. E o que aconteceu depois desses 30, 40 anos, 35, 40 anos da reforma da Previdência do Chile, que esse sistema de capitalização está implementado, nós começamos a ter chilenos, 90% dos idosos vivendo com menos de 50% do salário mínimo. Agora esses idosos no Chile eles não conseguem arcar com os seus custos de vida. E nós começamos a ter no Chile uma onda muito grave de suicídio em idosos com mais de 70, 80 anos. É o país da América Latina que mais tem suicídio em idosos. Por quê? Porque o idoso ele já não consegue mais ter outra fonte de renda sem ser aposentadoria, porque ele já está incapaz de exercer as suas funções, ele já está incapaz de trabalhar, então ele não consegue pagar as suas contas, ele se vê numa vida tão indigna que não resta mais nada que ele possa fazer a não ser cometer o suicídio, porque ele não consegue mais arcar com as suas condições. E não é um suicídio porque a pessoa estava sofrendo por depressão, ou porque a pessoa teve algum problema, ou tinha algum transtorno mental que o levou ao suicídio, não. O idoso ele comete suicídio porque a vida dele não tinha mais nenhuma dignidade. Então a vida dele não tem mais dignidade, então ele comete o suicídio. Ele prefere se matar do que continuar vivendo naquela vida indigna, porque foi uma pessoa que sempre trabalhou, sempre contribuiu, e aí chega no final da vida e ele não consegue mais arcar com os seus custos. Vamos trazer para o Brasil. 50% do salário mínimo são R$500. Vamos supor que viva um casal, R$1.000 para sustentar 2 pessoas. Ah, Léo, mas tem muitas pessoas aí que moram sozinhas, tem que sustentar a família com salário mínimo. Sim, tem. Mas esse não tem que ser o padrão. Isso não tem que ser o padrão. Entende? Isso não pode ser normal. Ainda mais para idosos, que têm uma condição de vida muito mais fragilizada, muito mais delicada. Os custos tendem a aumentar. A inflação com os idosos, que essa faixa etária é a inflação que mais cresce no nosso país. E nós estamos tendo uma pirâmide etária que ela está se afinando. A quantidade de idosos tende a aumentar. E quanto mais idosos nós temos, mais eles vão consumir essa cesta de produtos dos idosos, mais vai aumentar o preço, mais vai aumentar a inflação, mais caro vai ser o custo de vida dos idosos. O idoso gasta aí no Brasil hoje mais ou menos 15% do seu salário só com medicamentos, só com a sua saúde, com médicos, medicamentos e plano de saúde. Vamos supor que o idoso mora ali num apartamento que é mais fácil para cuidar. Não, ele não tem mais condições de cuidar do seu próprio apartamento. Vai ter que ter uma pessoa, alguém para limpar, para fazer a comida, porque o idoso já não tem mais as mesmas condições físicas de fazer esses afazeres domésticos. Então vamos colocar que seja aí R$50, vamos colocar, para limpar um apartamento. Isso vai dar R$250. R$250 só de custo
de limpeza do apartamento, mais R$75, que é aí 15% de 500, 75 nós já temos aí R$325, já é praticamente mais da metade do que os R$500. Se nós dobrarmos o valor de remédios para duas pessoas, 150 com 250, nós já temos aí 400. 40% só em remédio e do orçamento dos idosos com remédio e ajuda, auxílio para limpar o apartamento. Fora gastos com água, fora gastos com luz, fora outros gastos eventuais. Então nós temos que começar a discutir esse sistema de capitalização, porque isso deu muito errado no Chile, da forma que foi feita lá. Deu muito errado na forma como foi feita lá e nós precisamos, essa é a discussão. Vocês perceberam como isso é perigoso para o nosso país. E nós não podemos ficar na discussão da idade. Isso é irrelevante, porque o maior perigo é a capitalização. É o sistema de capitalização. Então vocês precisam compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, para que a gente possa mostrar para as pessoas o verdadeiro foco da discussão da campanha, da reforma da Previdência, que é a capitalização. Paulo Giraldelli fez outros 2 vídeos, eu vou deixar aqui que ele explica um pouco mais detalhado sobre como vai ser esse sistema de capitalização. Já vim falado sobre isso em outros vídeos, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz lá atrás sobre o contexto chileno, para que você possa entender um pouco melhor essa situação. Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que a gente possa mostrar qual é a verdadeira discussão da reforma da Previdência. Deixe seu comentário, amanhã nós vamos ter a live e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.